Irmãos, então vamos prosseguir hoje no nosso estudo de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 17 até o verso 21. Nós vamos dar prosseguimento àquilo que a gente começou já há algum tempo, mas especialmente do tema que eu comecei semana passada. O Senhor nos dê direção. O texto diz: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Queridos, esse texto, então, nós estamos dando prosseguimento ao assunto da semana passada. Para a gente lembrar, essa carta foi escrita, então, pelo apóstolo Pedro, de Roma, para aqueles irmãos que estavam passando por tribulações, por perseguições decorrentes ali da conversão deles na Ásia Menor. Eles estavam sofrendo, eles estavam desanimados, alguns deles estavam cogitando em voltar para os seus antigos caminhos, outros simplesmente estavam tristes, sem entender o que estava acontecendo, e Pedro, então, escreve essa carta, que é tanto uma carta de consolo quanto de exortação. Não voltem para os velhos caminhos. Mas vocês que estão tristes, alegrem-se, fortaleçam-se, sabendo que vocês têm uma herança maravilhosa. Então ele vai iniciar essa carta falando disso, dessa salvação maravilhosa que foi operada pelo Deus Trino desde antes da fundação do mundo. Do verso 3 até o verso 12, ele faz uma grande doxologia, que é um hino de ação de graças que ele faz a Deus em razão da maravilhosa salvação que Ele operou na vida de todos nós, da herança que nós temos guardada. Tudo isso, então, no verso 3 ao verso 12, ele faz aquele maravilhoso hino de louvor. A gente já meditou nesse texto, e sempre é bom voltar no verso 3 a 12, se vocês puderem. Por quê? Porque tudo que a gente está falando desde então é uma continuação daquilo ou uma consequência daquela ações de graça que ele oferece a Deus por conta da salvação que Deus mesmo deu a nós. Quando ele faz isso, verso 12, a partir dali no verso 13, ele vai começar a nos exortar e a nos ensinar e a nos mostrar quais que são as consequências naturais que vão resultar na minha vida, no meu dia a dia, na minha prática, na minha maneira de pensar, de ser, de agir, caso eu creia, de fato, que eu fui salvo por Cristo daquela maneira maravilhosa, pelo qual ele agradece do verso 3 ao verso 12. Vocês foram salvos? Sim, nós somos salvos. Vocês creem nisso? Sim, nós cremos. Isso é maravilhoso? Sim, isso é maravilhoso. A gente tem que cantar por isso. E é isso que ele faz ali do verso 3 a 12. Ele louva a Deus. Agora preste atenção, porque isso então vai ter que mudar a vida de vocês. E é isso que ele vai começar a fazer no verso 13. No verso 13 em diante, ele vai nos exortar, então fala, olha, isso é verdade? É, então preste atenção. Vocês vão prestar atenção, e aí ele vai começar, a clamar para que eles sejam o quê? Sábios. Cinja o seu entendimento. Lembra? O cingir? Preste atenção, fique atento, use a sua cabeça. Você está dizendo que você foi salvo por Deus, Cristo, e nos lugares celestiais. A sua vida tem que mudar. Use a sua mente, isso é natural, é só você parar para pensar. O verso 13, então, ele vai lembrar aquele que está recebendo essa carta, seja aqueles irmãos há 2000 anos atrás, seja nós hoje, use a sua mente, use a sua razão, preste atenção, sede sábios e sede sóbrios. É isso que ele vai nos exortar. O verso 14, ele vai fazer uma outra exortação. Ele vai dizer o quê? Para que nós não nos conformemos àqueles caminhos que nós tínhamos antes. Todo mundo aqui já foi ímpio um dia. Mesmo quem nasceu em lar cristão, não nasceu crente. Nós nascemos e precisamos, mesmo aqueles que nasceram no lar cristão, em algum momento tiveram que ter uma experiência real de arrependimento e de novo nascimento. Então, todos nós passamos, sabemos o que é ser um ímpio, de alguma forma.
Alguns foi mais tarde, outros mais novos, mas todos nós sabemos. E aqueles irmãos, alguns deles, o verso 14 nos mostra, eles estavam procurando, pensando, mas está tão difícil, será que não compensa voltar e andar do jeito que a gente andava antes? Então, Pedro vai dizer, não, vocês não podem se conformar novamente. Pegar a forma que vocês estavam antes e voltar a andar daquele jeito. Lembra que o movimento é qual? Nós nos despimos do velho homem e nós nos revestimos de Cristo. Alguns daqueles homens estavam se revestindo de novo do velho homem, tomando a forma do mundo. E Pedro, ele vai fazer uma carta para nós que vai ter muito esse mote, esse pensamento. Nós não andamos conforme o mundo, nós andamos conforme o Senhor. Uma outra forma de ver. A nossa forma a salvação operada por Deus em nós muda a maneira de nós vivermos. No verso 14 ele vai falar isso. E no verso 15 e 16, ele vai trazer para nós aquela que é uma das grandes consequências do fato de você ser salvo. Você foi salvo, vocês foram salvos, eu fui salvo por quem? Por Deus. O Deus 3 vezes santo, o Deus todo puro, o Deus que vive na alta e sublime majestade. E aí ele vai dizer para nós, sabe o quê? Sede santos. Por quê? Porque o Deus que salvou vocês é santo. Nós não podemos não ser santos. Nosso Deus, o Deus que nos salvou, Ele é santo e por isso nós devemos ser santos. E essa vai ser a primeira consequência natural de você, quando você se coloca diante da salvação que Deus operou na sua vida. Ele fez tudo, Ele te salvou. Ok, eu fui salvo, glória a Deus por isso, eu estou feliz por isso, eu louvo a Deus por isso. Então entenda, vai haver consequências na sua vida. E a primeira delas é, você vai ser cada vez mais parecido com o seu Deus. E o seu Deus, Ele é santo, e por isso você vai ser santificado. E é isso que vai estar lá nos versos 15 e 16. Mas agora no verso 17, ele vai trazer, digamos, mais uma consequência natural de quando nós nos colocamos diante dessa tão grande salvação. O verso 17 vai nos trazer essa consequência, que é o temor a Deus. Leia lá o verso 17 mais uma vez, e você vai ver ali no finalzinho. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, é isso que vocês creem? Ele é o Pai de vocês? Sim. Aquele que virá julgar? Sim. Se você crê nisso mesmo, você invocar e você dizer com a sua boca, você diz que Ele é seu Pai? Sim, eu digo com a minha boca. Então, você vai se portar, se comportar, agir, andar, caminhar, sabe de que jeito nessa terra? Com temor. Por quanto tempo? Pelo tempo que durar o tempo seu de peregrinação aqui nessa terra. Então, até o dia da sua morte, você vai ter que se portar com temor, caminhar com temor. Isso é uma consequência, outra consequência, junto com a santificação, junto com a santidade, junto com aquela vida de pureza. Uma outra consequência natural daqueles que são salvos é temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Se nós não tememos a Deus, nós não temos noção diante de quem nós estamos. Conhecer a Deus leva necessariamente a temer a Deus. Isso é natural. Quem não teme ao Senhor não sabe com quem ele está lidando. Não sabe, simplesmente não tem noção. Fato, irmãos, eu vou confessar para vocês. Eu ia escrever sobre esses 4 versos aqui, todos, e aí a hora que eu comecei, eu falei, não, o primeiro ponto que eu quero trazer é o que significa temer a Deus, o temor do Senhor. E aí eu comecei a escrever, e comecei a pesquisar, e comecei a ler, comecei a ver outros textos e tudo mais. E a hora que eu vi, eu falei, não, eu não posso fazer uma pregação de 3 horas. Então eu vou dividir o nosso sermão aqui, dos versos 17 a 21, e hoje vai ser a primeira parte. Hoje eu vou procurar ficar com os irmãos, e vai acabar sendo até um sermão um pouco mais temático, que hoje a gente vai tentar entender o que é temer a Deus, o que é o temor do Senhor. E aí, o próximo estudo de 1 Pedro, quando nós vamos dar prosseguimento, eu vou falar o porquê nós devemos temer ao Senhor. A gente já falou um pouquinho, mas o texto aqui que vai até o verso 21, ele deixa isso de maneira muito clara, ele vai pontuando, ponto a ponto, caso você não tenha percebido, do porquê que nós devemos temer a Deus. Mas isso a gente vai deixar para um segundo momento. Hoje eu quero falar com vocês sobre temer a Deus, temor do Senhor, porque há muita confusão.
Nós nos confundimos muitas vezes. Às vezes a gente acha que temor de Deus ou ter medo de Deus são coisas que não pode acontecer, às vezes a gente acha que pode acontecer, às vezes a gente mistura as palavras, a gente se confunde. Mas, irmãos, a Bíblia ela vai nos falar de maneira muito clara qual que deve ser a nossa posição diante de Deus. O que significa a palavra temer? Temer é uma palavra bonitinha, né? Ela é mais bonita do que medo, não é? Eu temo, eu não tenho medo, eu só temo. Mas, basicamente, são sinônimos. Temer e ter medo, basicamente, são sinônimos, significam a mesma coisa. É interessante, por exemplo, quem usar uma língua na língua inglesa, uma Bíblia na língua inglesa, vai ver que não tem diferença. Eles usam a mesma palavra para tudo. Temer ou ter medo. Temer para nós parece menos ruim, menos feio, né? Temer, não, eu só temo, eu não tenho medo. Mas basicamente são sinônimos. É você se sentir ali ameaçado por algo, e é lógico, diante dessa ameaça você vai sentir um tipo de respeito, um tipo de uma atitude que você vai ficar na defensiva, ou uma atitude de reverência. Isso é o natural, é isso que significa ter medo. E temer também. Mas uma vez que a gente entende isso, que esse é o significado da palavra, a gente tem que entender também que existem várias formas de temor e várias formas de medo. Por exemplo, imagina que você está andando na rua, um dia à noite, e de repente pula na sua frente um homem com uma arma, ele bota a arma na tua cara e te dá voz de assalto e fala que vai te matar se você não entregar as suas coisas para ele. O que você sente nessa hora? Medo. Desespero, mas medo. É medo, basicamente. Pensa uma mulher que o marido está viajando, ela está dormindo na sua casa e de madrugada ela escuta um barulho. Ela desce, ela olha e vê que a janela dela começou a ser arrombada. Qual que é a sensação que ela tem ali? Medo. Medo real, medo verdadeiro. Temor também, né? Ela tem o temor ali do que pode acontecer, o que pode vir a acontecer. E quando a gente olha, a gente fala assim, mas então medo é um sentimento ruim. De fato, ninguém gosta de sentir esse tipo de medo, certo? Quem gosta de sentir medos desse jeito? Ninguém. Quem já passou por isso sabe o quanto é difícil, o quanto é doloroso, o quanto é ruim. Mas nem todos os medos são assim. Você já pagou para sentir medo? Eu já paguei para sentir medo. E eu sou uma pessoa muito medrosa, então assim, eu tenho bastante medo mesmo. Por exemplo, quando você vai numa montanha-russa, você paga para quê? Para sentir medo. Para você se colocar numa situação que, de fato, é uma situação de perigo. A Poliana está ali, a professora de física. Então, você se joga num lugar lá altíssimo, uma velocidade enorme. A sensação é que você vai morrer mesmo. Assim. Eu tenho essa sensação. Eu detesto. Eu, sinceramente, eu não vou. Eu vou bem baixinho e não gosto. Mas você está pagando para sentir medo. Quem aqui já foi a um zoológico? Quando você vai ao zoológico, por exemplo, você gosta de ver o quê? Passarinho? Macaquinho? Às vezes a gente olha, bonitinho, né? Mas geralmente onde que é o lugar que sempre está mais cheio? É o leão, é o tigre, são aqueles animais terríveis, perigosos. E a gente paga para ir lá e ver aquele animal que é maravilhoso, que é bonito, que chama atenção. Então você vê aquela coisa majestosa, sublime, enorme, terrível. Algo que, se não tivesse ali uma jaula, podia tranquilamente acabar com a sua vida em segundos, mas você tem o prazer de estar ali. Pensa um alpinista, por exemplo. O que o alpinista faz? Ele se organiza, estuda, se exercita, gasta dinheiro, se prepara para subir no alto de uma montanha muito alta, correndo sérios riscos para poder dali contemplar os abismos e olhar lá embaixo. E naquele ambiente ali, ele corre risco, mas ao mesmo tempo ele tem uma contemplação maravilhosa. É uma contemplação perigosa? Claro que é. Se ele não tomar cuidado, ele cai e morre. Mas ele quer aquilo, ele vê aquilo. Vocês entendem que a gente está falando de medo em todos esses casos? Qual que é a diferença, então? Existe diferença? Existe uma diferença, vocês concordam, né? É muito claro, é muito óbvio. Aqui, eu acho interessante isso. É que tira eu da jogada, porque eu sinto desespero quando eu estou na montanha-russa. Então, eu não. Mas uma pessoa normal, aquelas pessoas que estavam sendo assaltadas, que estavam diante de um perigo iminente, elas estavam desesperadas. Aquela pessoa que está no alto da montanha, o alpinista, ou que está no zoológico vendo o leão, vendo o tigre, ou que está ali na montanha-russa, ela não está desesperada. Ela tem medo,
ela corre risco de vida, mas ela não está desesperada. Existe algo de diferente aí. Porque o que acontece? Ainda que eles saibam que existe algo majestoso, poderoso e terrível diante de si, que poderia matá-las com facilidade, alguma coisa as protege e tira esse medo. Então elas não ficam em desespero, elas não têm aquele medo desesperador. Mas mantém-se o quê? A reverência, o respeito, a admiração. Abre a grade do zoológico para você ver o que vai acontecer. Aquela reverência vira desespero de novo e todo mundo vai sair correndo. Deu para entender, então? Existem tipos de medo. Existem medos que trazem desespero e outros não. E quando nós nos colocamos diante de Deus? Nós devemos temer a Deus? Nós devemos ter medo de Deus? A gente deve se apavorar diante de Deus? Ou a gente não deve sentir simplesmente nada? E é isso que eu queria pensar com vocês hoje. Entenda, existem dois, como a gente, quase tudo que a gente vai falar, a gente vai sempre falar isso. Existem dois extremos, e como a gente é bom para ir para extremos. Dentro do meio cristão, existem dois grandes extremos na forma de você enxergar a Deus em relação ao temor, em relação ao medo. A gente vai ter grupos que gostam muito de enxergar a Deus como aquele ser, aquele pai bravo, nervoso, que não aceita nada, que quer punir, que se alegra no inferno, que se alegra em machucar, que se alegra em ir atrás, que não pode ver ninguém dar risada, que não pode ver ninguém se divertindo, porque se estiver rindo está errado. E essas pessoas vivem num estado constante de desespero e medo terrível. Para se proteger, o que você faz? Vamos criar mais regras para nos proteger de Deus. Porque se eu fizer isso, eu não preciso ter medo. Se eu fizer isso, aí eu posso, às vezes, me sentir um pouquinho mais seguro. E vão sendo criadas regras, e leis, porque Deus é muito bravo. Então, cuidado. E aí a gente cresce com gerações e gerações de crianças que têm medo de Deus, de irmãos que têm medo de Deus. E isso está errado. Isso é um exagero, isso é um extremo. Mas, ao mesmo tempo, e isso tem sido mais comum nos nossos dias do que esse outro, que também é muito comum, mas esse segundo extremo ele tem sido agora mais moda do que o outro. Que é qual? Deus é o Papai Noel, bonzinho, que não fala não para ninguém, que gosta de tudo que eu faço. Ele é um pai, sim, mas é aquele pai. Você já viu aquele pai que o filho bate na cara dele, e ele não fala, não, ele é assim mesmo, que o filho faz o que quer, derruba a casa, xinga, maltrata, e o pai, não, tadinho, eu amo tanto que eu não vou disciplinar, eu amo tanto que eu não vou falar nada, eu amo tanto que eu aceito tudo, e esse filho não tem respeito algum pelo seu pai. Algumas igrejas têm enxergado Deus dessa forma, que Deus é esse pai babão que aceita tudo. Quero pecar, tadinho. A gente tem que aceitar. O que importa é você se sentir bem, se sentir feliz. Não interessa o que eu considero certo ou errado, não interessa. Queridos, isso é um extremo errado e totalmente errado. Não há temor algum, não há respeito algum, não há reverência algum, não há nada. Ali há negligência. E isso está errado também. Mas o que a palavra diz para nós? Vamos ler um pouquinho da palavra e ver alguns textos que a Bíblia vai mostrar para nós, algumas percepções que o Senhor nos dá a respeito de temor, de medo, e para a gente ver como que a gente tem que se colocar diante de Deus. Primeiro texto que eu quero ler com vocês, Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 28. Vocês vão perceber que é um texto assustador. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é verdade ou não é? Então você lê um texto desse e você sente o quê? Temor. Aí alguém vai falar assim, mas isso é Hebreus, deve ser Paulo que escreveu. Paulo é bravo mesmo. Jesus nunca diria isso. Jesus é bonzinho, ele aceita tudo. Vamos ver então Jesus falando em Lucas, capítulo 12, versos 4 e 5. Aqui é Jesus, tá, irmãos?
Digo-vos, pois, amigos. Aí, olha como ele é amistoso. Ele já começa chamando a gente de amigo. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Lembra do exemplo que eu dei? Do ladrão, do assassino que mata? Não precisa ter medo dele, não. Ele só te mata, uma vez só. Mas sabe quem que você tem que ter medo? Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Queridos, ele está falando de quem aqui? Satanás? Satanás não tem poder nenhum sobre isso, não. Satanás vai ser julgado e vai ser jogado no lago de fogo e de enxofre junto com os ímpios. É Deus. Nós devemos temer a Deus, porque Deus faz isso. Lembra no começo quando eu falei? O medo é um sentimento ruim ou bom? E muita gente fala, não, é ruim, eu não gosto de temer, eu não gosto de ter medo. Agora vamos ler alguns outros textos que ainda falam sobre o temor, a gente vai ver talvez algo um pouquinho diferente. Olha lá, todo mundo conhece esse. Provérbios 9 e 10. E vai ter vários provérbios iguais a esse, repetindo basicamente essa mesma verdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Bom, aqui temor do Senhor é algo bom. Então eu devo temer a Deus, porque em Lucas parece que é para ficar com um pouquinho de medo. E aqui eu tenho que temer o Senhor, e isso vai me dar sabedoria. Olha Isaías capítulo 33, verso 6, finalzinho do verso. O temor do Senhor será o seu tesouro. O temor do Senhor será o meu tesouro. Isso é bom também, não é? É interessante como a Bíblia coloca. A gente está vendo textos que parecem tão diferentes, e como todos eles são palavra de Deus, todos eles são corretos, todos eles são verdades. E por que então? Que diferença há entre aqueles primeiros e esses dois últimos? Esse temor, esse medo, essa reverência diante de Deus, isso é bom ou ruim? O que diferencia aqueles que se colocam diante de Deus em desespero daqueles que se colocam diante de Deus com reverência, de boca aberta diante daquela maravilha, mas sabendo o seu lugar, que é o que a gente faz quando a gente está perto do leão. O que diferencia isso? É que eu quero usar um pequeno trechinho de um irmão, Ray Ortlund. Ele escreve algo que me impactou muito, e aqui a gente vai ver de uma maneira muito clara e singela a diferença entre aquele que se coloca diante de Deus e se desespera, com razão, tem pessoas que têm motivos para se desesperar diante de Deus, daqueles que se colocam diante de Deus e sentem consolo, paz, alegria, descanso. Vamos ler? O castigo caiu sobre o nosso substituto na cruz. Nós o recebemos com as mãos vazias da fé. Estamos sob o amor de Deus agora. O Evangelho, ele nos liberta do temor de que Deus irá, no final, nos condenar de qualquer forma. Nada jamais nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que eu não preciso mais me desesperar quando eu estou diante do Deus vivo, o Deus 3 vezes santo, aquele Deus que tem poder para me destruir muito mais do que um leão, muito mais do que um bandido? Por quê? Porque Jesus Cristo se colocou entre mim e Deus. Ele morreu na cruz como um substituto no meu lugar e no seu lugar. Agora, quando eu me coloco diante de Deus, não sou eu, sozinho, com a minha sacola de pecados do lado, tentando justificar qualquer coisa diante do Deus 3 vezes santo. Não é isso. Agora, eu continuo Danilo, pecador, sem mérito algum, sem nada para oferecer que não seja trapo de imundícia, mas na minha frente vai estar quem? Jesus Cristo, morto naquela cruz, no meu lugar, e derramando o seu sangue precioso, o sangue de cordeiro sem mácula, em meu favor. É por isso, irmãos, que eu não preciso mais ter medo. O Evangelho, ele nos liberta desse temor, desse medo da condenação, porque Deus mandou o seu Filho, o Deus Filho, Jesus Cristo, morrer no meu lugar e no lugar de todo aquele que nele crê. É por isso que eu não preciso mais ter medo. Por isso que eu não preciso mais viver em desespero.
porque ele fez tudo. Ele está no meu lugar. Eu não vou mais ser destruído. Eu não vou mais passar pelo julgamento. Depois a gente vai ver com mais vagar, com mais cuidado, que nós vamos ser julgados também. Mas aquele julgamento que leva para o inferno, aquele julgamento que você tem uma pessoa que sabe que é culpada, sabe que o juiz tem todas as provas, sabe que é um juiz justo e muito severo, que está indo ali, sabe que de repente aconteceu algo e ele não vai ser mais julgado nele mesmo, porque alguém foi lá e pagou aquela conta, alguém foi lá e pagou por aquela punição, alguém foi lá e sofreu a punição no seu lugar. E isso muda tudo. Olha o que João vai nos dizer em 1 João capítulo 4. Aqui um tempo, possivelmente, o pastor Alexandre vai chegar lá em 1 João. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, depois a gente vai falar sobre o juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Irmãos, nós não estaremos sozinhos no dia do juízo. Nós temos advogado, nós estaremos com Cristo, em Cristo. E aí ele vai falar sobre o medo agora. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se você ama a Deus, se você ama Cristo, se você está em Cristo, foi porque ele antes te amou. Foi porque ele antes te chamou. Foi porque ele incluiu você no corpo dele. Glória a Deus por isso. Mas se você está nele, você não tem mais motivos para ter medo. Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ser poderoso. Deus não deixou de ser perigoso. Deus é Deus. E você não pode brincar com Deus. Deus é Pai. É interessante, a gente vai falar depois também no próximo estudo sobre a paternidade. Todos aqui que são pais, se não é assim, deveria ser assim. Você pode e deve ter intimidade com seus filhos. Você deve ter. Seu filho deve saber que ele pode contar com você para ouvir o choro dele, para ouvir as confissões, para compartilhar as alegrias, para você se divertir, brincar. Mas ele nunca pode se esquecer que você é pai dele. Então você também tem um limite para esse tipo de abordagem. Então, eu tenho amizade com meu filho? Claro, mas eu não sou um amigo dele, eu sou o pai dele. Então existe um limite para isso, e isso é normal, isso é natural. Com Deus é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que em Cristo eu tenho liberdade para clamar Abba, Pai, e chegar diante dele e confessar os meus medos, as minhas dores, as minhas angústias, as minhas alegrias, e chorar diante dele, mesmo estando em Cristo, eu não posso tratar Deus de qualquer jeito. Deus é santo, ele é 3 vezes santo, e o fato dele ser meu pai não me dá o direito de tratá-lo como se ele fosse um qualquer. Mesmo porque nenhum bom filho faz isso com seu pai. Né? Prosseguindo, diante de Deus, nós não nos desesperamos mais. Porque se nós estamos em Cristo, estamos porque ele nos amou primeiro, ele sustenta essa fé por meio do seu amor, ele transforma o pavor da morte e aquela expectativa de destruição que está lá em Hebreus, e é real. Pessoas irão, sim, ser destruídas. Irão, sim, passar por todo esse processo. Mas ele transforma esse pavor e desespero em aquele temor reverencial, naquele respeito, naquela até mesmo segurança de saber que o meu Pai é aquele que tem todo esse poder e ele me ama e eu estou seguro nele. Mas eu também não vou tratar ele como um palhaço, como um Papai Noel, porque ele não é isso. Vocês conseguem entender como é diferente? Da mesma forma, lembra do exemplo que eu dei do leão? Aqui, cadê o Jonas? O Jonas está ali. O Jonas é de Cascavel, eu morei lá também. Ele vai lembrar com certeza desse. Ele já lembrou do exemplo.
Lá em Cascavel tem um zoológico. E no zoológico de Cascavel tinha um tigre muito bonito, enorme. E para quem já viu um tigre presencialmente, assim, é uma coisa maravilhosa mesmo. Muito grande, bonito, um animal forte. E a gente ia com muita frequência lá visitar o zoológico. A gente ia, levava as crianças. Como que funcionava lá o zoológico? Era um zoológico simples. Você tinha ali onde fica o covil ali dos tigres, né, onde eles ficavam ali. Havia uma grade, havia um espaço e havia um muro. Então a gente ficava longe da grade, da jaula, tinha um espaço e tinha um muro. Nunca tive problema algum. Um dia tinha um rapazinho, um menininho lá de uns 8, 9 anos, muito atentado, e ele quis brincar com o tigre. E aí ele pulou o vão, foi na beira da jaula. O tigre nunca tinha feito nada para ninguém. Ele é bonito, você vai lá, você quer ver ele. Mas aquele menino pegou um pedaço de pau e começou a atacar no tigre, começou a passar, e começou a pôr a mão para passar a mão no tigre, e o pai dele achando tudo muito bonito, porque ele era muito corajoso. Isso é história real, irmãos, tristemente. O que aconteceu? O tigre comeu o braço do menino. Ele sobreviveu, tudo, mas o tigre comeu o braço do menino. Então, por mais... ali havia uma cerca de segurança. Ali havia todas as condições para que isso não precisasse acontecer. Mas ele brincou com um ser muito poderoso. E ele sofreu as consequências disso. Deus, ele não deixa de ser santo porque você é filho dele. Então, cuide com isso. A gente acabou de ler nos versos, a santidade de Deus não muda, irmãos. Não é porque ele é seu pai que ele deixa de ser santo. Então, por isso que, por exemplo, a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 11, quando a gente fala da ceia, por isso que a gente não toma a ceia de forma indigna. Porque, apesar de eu ser filho, Deus não deixa de ser Deus. Então, eu tremo e temo diante do Senhor, e é bom que seja assim. Não com desespero, eu não preciso mais desesperar. Mas eu preciso lembrar de quem Deus é. E é por isso que, sabendo essas coisas, vivendo dessa forma, levando em consideração essa verdade, eu não preciso mais me desesperar, mas eu nunca vou me esquecer disso. Eu devo me portar com temor durante o tempo da minha peregrinação aqui na terra. Ele é Deus. Quando nós temos consciência dessa maravilhosa e temível verdade, o que isso vai acontecer? Muda a sua vida. Não tem como, irmãos, a gente falar de tudo isso que a gente falou e a sua vida continuar sendo igual. Você vive do mesmo jeito que você vivia antes. Uma pessoa que faz isso, ela não teme. Ela não respeita, ela simplesmente não considera. Ela pode até falar de boca para fora, Deus é meu Senhor, mas se isso não muda a vida dela, isso é mentira. Ela não respeita, ela não tem noção diante de quem ela está. Olha o que Eclesiastes capítulo 12, aqui é o resumo de Eclesiastes, né? Se você for pegar lá no final, as conclusões finais ali do pregador, ele vai dizer o quê? De tudo que se tem ouvido, a suma é, o resumo, aquilo que é mais importante. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Aquele que verdadeiramente teme ao Senhor tem a sua vida mudada. Conhecer ao Deus verdadeiro, preste atenção nisso. Conhecer ao Deus verdadeiro nos leva necessariamente a temer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você teme a Deus. Quanto menos você conhece a Deus, menos você teme a Deus. Pense um exemplo bem fora. Vocês já viram uma aranha marrom? Que tamanho que é uma aranha marrom? Pequenininha, mínima. Se você fosse julgar simplesmente por aparência, você olharia para aquela aranha e falaria, essa aranha não faz nada, ela não é perigosa. Mas ela é muito perigosa. Ela pode matar uma criança pequena, ela pode machucar muito uma pessoa. Muitas vezes, a falta de conhecimento sobre algo, né, o julgamento baseado simplesmente num pensamento, é só uma aranha pequenininha, pode te levar a uma situação de perigo. A gente concorda com isso, né? Queridos, tem muita gente que não conhece a Deus. Que vê em Deus como eu disse, um Papai Noel, um paizão, ou um ser muito mau, e aí ele quer se afastar também, tudo isso está errado. Porque quem se afasta por conta do conhecimento inadequado de Deus porque acha que ele é um tirano, também se afasta pelo motivo errado. Está errado.
O que pode me curar então disso? Conhecer mais a Deus e conhecê-lo de uma maneira real, verdadeira, como Ele é de fato. E o dia que isso acontecer, a sua vida muda. Quanto mais você conhecer os atributos de Deus, quem Ele é de fato, o poder, a majestade, a santidade, mais a sua vida vai mudar. Isso vai ser natural. Não tem como você passar em branco, neutro diante dessas verdades. Isso vai santificar, irmão, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, os seus afetos, os seus comportamentos, a sua obediência. Você não vai mudar o seu jeito porque tem alguém tentando te punir, olhando, ou porque o pastor... Não. Quanto mais você conhecer a Deus, mais a sua mente muda, mais o seu desejo muda, os seus afetos mudam, tudo muda. E se a nossa visão de Deus for errada, equivocada, né? Nós jamais vamos temer ao Senhor da maneira santa que lhe é devida. Ou a gente vai ter um desespero que não deveria ter para aqueles que são salvos, ou a gente vai achar que ele não é tão santo como ele é, e aí a gente vai se machucar eventualmente. Mas nós não podemos deixar de conhecer. Aqui eu quero trazer agora 3 aplicações para nós. Vocês entenderam que para conhecer, para temer a Deus de maneira correta, nós precisamos o quê? Conhecê-lo. Se você não conhecer a Deus, você não vai temê-lo da maneira correta. Como eu conheço a Deus? Deus, ele só pode ser conhecido naquilo que ele mesmo se revela. Nós não temos como chegar em Deus, é Ele que chega a nós. E qual foi a forma onde Ele se fez revelado de maneira mais clara, mais específica, mais sublime? Nas Escrituras. A palavra de Deus tem tudo aquilo que você precisa saber sobre quem Deus é. Lembre, temer a Deus é importante para a sua caminhada. Você precisa temer o Senhor, e isso é uma consequência natural daquele que de fato creu no Evangelho. Mas você só vai temer ao Senhor de maneira correta se você conhecê-lo verdadeiramente, e você só vai conhecê-lo se você ler a Bíblia Sagrada e ali você extrair das verdades dele mesmo. Eu lembro sempre quando a gente começou a fazer os estudos da Confissão de Fé, e a Confissão de Fé de Londres, ela começa falando de Deus, quem Deus é, e lá tinha os atributos de Deus. Às vezes a gente ia lá, não, a gente vai falar um parágrafo inteiro, e a gente parava às vezes em um atributo, e a gente às vezes não conseguia acabar em um estudo. E são vários, de tão maravilhoso, de tanto que aquilo não acaba. Irmão, uma aplicação muito clara, muito direta e muito simples. Você precisa conhecer Deus como Ele é, e Deus está revelado nas Escrituras. Leia a Bíblia. Leia de maneira reverente. Leia com temor. Isso aqui é a palavra de Deus. Uma coisa que a gente tem que fazer, por exemplo, orar antes de ler a Bíblia. Senhor, me revela a Tua palavra. Fazer estudos muitas vezes. É importante que você leia a Bíblia inteira, do começo ao fim. Importantíssimo. Mas fazer estudos muitas vezes focando. Vou focar, por exemplo, eu quero conhecer mais sobre os atributos de Deus. E fazer estudos nesse sentido. Existem livros que podem te ajudar a fazer isso. E você vai crescer, porque você vai ver quem é o Deus que te criou, que te salvou e que te sustenta hoje. Isso vai te trazer, sabe o que, no fim das contas? Temor, mas mais amor e paz. Porque isso coloca a gente num lugar de muito descanso. Mas nós precisamos conhecer a Deus. Segunda aplicação que eu quero fazer aqui. Como que está a sua vida? Você teme a Deus? Temo. A sua vida está conformada a quê? Ao padrão do mundo ou ao padrão das Escrituras onde Deus se revela? Porque se a sua vida estiver conformada ao mundo e não ao padrão que Deus revelou nas Escrituras, você pode falar, você pode gritar, você pode fazer um outdoor, você pode fazer um filme dizendo que você teme a Deus. Você não teme. Você não teme a Deus. Você está brincando com Deus. E não se engane. Ninguém brinca com Deus. Se você, e aqui, irmãos, não é uma exortação para que cada um de nós saia por aí julgando os outros e dizendo, ele não teme ao Senhor. É para você fazer para você mesmo. A forma como você pensa, a forma como você olha para o próximo, a forma como você estuda, a forma como você trabalha, a forma como você lê, a forma como você sente, as suas emoções, elas estão sendo santificadas? Elas estão mais parecidas cada vez mais com o Deus a quem você diz seguir ou não?
seus desejos são corrompidos, seus afetos são horríveis. Se as pessoas soubessem o que eu penso, eu não estaria aqui agora. Ninguém é perfeito. Todos nós aqui vamos cair, todos nós aqui vamos pecar nessa caminhada. Mas entenda, para nós que somos cristãos, isso deve ser um acidente e não um padrão. Se você estiver andando nesses caminhos, arrependa-se e mude. O padrão de Deus é um padrão alto, é o padrão dele. Mas se você está em Cristo, você pode obedecer. Nunca vai ser perfeito, mas você pode ser encontrado buscando nele, e isso que vai importar de fato. Então, tome muito cuidado com isso. Então, primeiro, para temer a Deus verdadeiramente, você precisa conhecê-lo, e para conhecê-lo você precisa estudar a palavra e conhecer a palavra. Segundo, como que está as suas atitudes, a sua vida prática? Se você não estiver andando nos mandamentos do Senhor, olha o que Eclesiastes diz. Teme a Deus. Naturalmente você vai fazer o quê? Guardar seus mandamentos. Então você precisa mudar para que a sua vida mostre aquilo que de fato você crê. E o terceiro, é bem possível, irmãos, porque todos nós podemos passar por isso em algum momento, que haja aqui no nosso meio cristãos que creem em Deus, que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, que não precisariam mais estar desesperados, não precisariam mais ter aquele medo irracional, aquele medo desesperador, mas ainda sentem esse medo. Ainda sentem muito medo. Medo da morte, medo do inferno, medo da doença, medo de faltar, e medo, e medo, e medos, e medos, e medos, e medos, e medos. Sempre quando a gente não for tratado em relação a conhecer mais a Deus, a gente vai passar por isso. Você se lembra do texto que a gente acabou de ler de 1 João capítulo 4? O que ele diz? O perfeito amor lança fora todo o medo. Queridos, se eu e você estivermos experimentando desse amor do Senhor, esse amor real, esse amor verdadeiro, naturalmente nós vamos diminuir o medo. Chegar a um ponto em que não vai ter mais medo algum, eu creio que talvez vai ser só na glória. Mas a gente pode experimentar muito disso aqui. Mas como que eu vou experimentar esse amor? Então, Danilo, eu não quero mais ter medo, eu quero experimentar esse amor. Como que eu faço? Eu quero ter mais desse amor de Deus. Primeira coisa, como que você experimenta o amor de alguém? Se relacionando com o Senhor. Ouvindo a voz dele quando você lê as Escrituras. Orando, que é quando você conversa com ele. Obedecendo a ele, é uma forma de relacionamento. Mas não só isso. Porque a gente aprende que Cristo é o cabeça de um corpo. E esse corpo é a igreja. Você vai experimentar esse amor de Deus, aqui, esse amor que lança fora o medo, quando você tem convívio e relaciona com os outros membros do corpo de Deus aqui na terra. E quando você ama essas pessoas. E você vai ser amado por essas pessoas. Mas, em primeiro lugar, irmãos, e aqui você precisa ficar bem atento quanto a isso para que você não saia daqui enganado. Então eu vou conviver com bastante gente para que as pessoas me amem e eu vou me sentir melhor. Não começa assim. Começa com você amando. Você amando. 1 João vai falar muito disso. O amor é a marca distintiva do cristão. Amor ao próximo. Você amar alguém que te ofendeu. Você amar alguém que pensa diferente de você. Você amar alguém que não gosta mais de você. Isso eu estou falando dentro da igreja, eu não estou em mim para fora. Porque essas coisas acontecem aqui. Aí você vai falar assim, o Danilo falou para eu amar o irmão, mas se ele soubesse o que falaram para mim, o que estão falando de mim, o que está falando, irmãos, eu sei. Mas eu sempre digo isso, imagine se Cristo pensasse assim em relação a nós. Você acha que ele teria vindo para me salvar sabendo de tudo o que eu falei contra ele enquanto eu não cria nele? Eu falei coisas horríveis. Eu era um blasfemo. Mas o Senhor mesmo assim, ele me amou e veio me chamar. Queridos, você precisa amar o seu irmão. Se você aprender a amar o seu irmão sem esperar nada em troca, você vai começar a experimentar o que é abrir mão do medo. Porque o amor, esse amor não é seu, esse amor vem de Deus, é Deus mesmo que dá, porque Ele é amor. É isso que significa Deus é amor. Não é que Ele aceita tudo, mas é que Ele ama
a nós, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas, e isso deve ser algo que nós devemos externalizar para outras pessoas. A gente quer muito ser amado pelos irmãos, mas a gente tem muita dificuldade em amar. Ninguém me liga, ninguém me chama, ninguém conversa comigo, mas eu também não quero falar com ninguém. Eu queria que as pessoas viessem e me abraçassem. Às vezes pode acontecer, mas nem sempre. Então entenda, você quer lançar fora todo medo? A Bíblia fala como? 1 João, o apóstolo nos ensinou, ame a Deus, ame o seu irmão. Aí você vai experimentar de fato o que é o verdadeiro, não sei se vai chegar a um 100% ausência de medo, mas viver com bem menos medo do que a gente vive hoje. Amor, saber que em Cristo, em Deus, eu estou seguro. Isso é muito maravilhoso. E por fim, já não mais uma aplicação, mas pensando que talvez alguém que está ouvindo na internet, ou mesmo aqui conosco, tem alguém que ainda não creu em Cristo Jesus, ou até acha interessante, acha legal estar aqui, gosta do ambiente, mas não pode ou não consegue ainda desfrutar dessa realidade, olha para Deus de fato como um carrasco, não consegue se colocar como alguém que foi substituído por Cristo e está em desespero e está com medo, aí infelizmente a verdade é outra. Não existe algo que possa te dar paz fora de Cristo. Usar de novo aquele irmão, Ray Ortlund. Se você não está em Cristo, você teme o Senhor, sim, mas de todas as formas erradas. E, detalhe, você ainda teme pouco. Você tem medo de Deus? Você devia ter mais. Se você soubesse quem Deus é, você teria mais medo ainda. Porque a Bíblia diz que você enfrenta uma expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Se você não está em Cristo, você é adversário de Deus, você é inimigo de Deus. Você se vestiu com as suas coisas, você está indo contra Deus, o Deus Todo-Poderoso. E está indo para o julgamento eterno. E você realmente merece isso. Então, essa é a realidade mesmo. Essa é a realidade. Mas existe uma boa notícia. Isso que se chama o Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia. Isso aqui é verdade, irmãos. Eu esconder isso, eu estaria sendo desonesto com qualquer pessoa que estivesse aqui que ainda não creu em Cristo. Qual que é a boa notícia? Mas Ele está livremente lhe oferecendo Cristo como seu abrigo. Você não é obrigado a passar por isso. Você não é obrigado a estar diante daquele julgamento, daquele tribunal, sozinho com os seus pecados aqui do lado. Você não precisa fazer isso. Basta que você se arrependa dos seus pecados e busque a Cristo Jesus. Clame para que Ele seja o seu Senhor e seu Salvador. Ele não vai rejeitar nenhum daqueles que o procurarem. Nenhum. Sabe por quê? Porque se você chegou nesse ponto de o procurar, a Bíblia nos ensina que quem fez isso foi Ele mesmo. Se você está tendo medo, se você está discutindo, se você já está ouvindo essa mensagem, se você está aqui, queridos, Cristo te trouxe aqui. Foi Ele quem fez isso. Você não está aqui por acaso. Mas você precisa buscar esse abrigo nele. Não brinque com isso. Você não vai conseguir se apresentar diante daquele tribunal naquele grande dia sozinho. Ali você só vai encontrar desespero, dor, muito, muito medo. Medo pelos séculos dos séculos. Mas em Cristo Ele oferece libertação e abrigo para quem? Para todo aquele que nele crê. Então creia no Senhor. Procure a Ele. Busque enquanto você ainda pode achá-lo. Graças a Deus, porque Ele nos oferece essa mensagem maravilhosa.